pego o gancho para minha última pergunta. A polarização, ela sempre existiu? Ou ela é fruto das redes? Ou ela foi acirrada pelas redes? Foi acirrada. Ah, se você, por exemplo, estuda a discussão política na Rússia na segunda metade do século XIX e no começo do século XX, até a Revolução, pegando esse período, né, construção da Revolução e realização dela em 1917, a Rússia era muito polarizada. Muito. Debate público entre aquelas 150 pessoas que escreviam em jornal, escreviam livros, davam aula em universidade, certo? Era muito polarizado. Você tinha aqueles que achavam que a Rússia tinha que se ocidentalizar e aqueles que achavam que a Rússia não devia se ocidentalizar. Aliás, o Putin é descendente dessa tradição, que na época era chamado de eslavófilos. Né? E que, Então, contrário assim, a ele, era a Catarina, que era amiga do Voltaire, que era uma iluminista. era uma déspota esclarecida, como se fala. Era déspota, mas ela gostava de Voltaire, gostava de... Napoleão é outro déspota esclarecido clássico. Né? Então, assim, na Rússia, é que a Catarina, como os russos diziam, não era russa, né? Era alemã. A Catarina da Rússia era alemã. Aliás, a família Romanov era toda de origem alemã. Né? Eles russificaram o nome, né? 300 anos antes, eu quero dizer. Mas, assim, é por isso que, inclusive, os bolcheviques, durante a Primeira Guerra, para ajudar a acabar com o Tsar e os Romanov, começaram a trazer isso à tona e dizer, olha, o Czar e a Czarina trabalham para os alemães, que estavam em guerra com a Rússia, inclusive, na Primeira Guerra. A Rússia era aliada da Inglaterra e da França, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né? Então, esse argumento, inclusive, era usado pelos bolcheviques. Olha, eles não são russos, tá? Sim, Eles estão são aqui há muito alemães. tempo, mas, no fundo, são alemães. Então, são espiões da Alemanha no governo russo. Olha a narrativa aí. Agora, hoje, a polarização, ela cresceu. As redes sociais são aquilo que se chama em filosofia causa ocasional. É uma causa que cria um determinado ambiente em que o fenômeno, não produzido por ela, se multiplica. E se torna real. Mais real Se ainda. torna maior do que Maior imaginava. do que era, do que se imaginava. Então, as redes sociais trouxeram mais gente para dentro da polarização, né? Inclusive um monte de gente que não tem noção de quase nada, sabe? E Que está fica só falando coisa tentando do qual não viver e sabe. sobreviver. E não tem. Mas discute, que nem aqueles caras que eram especialistas em vacina na pandemia, depois os caras especialistas em Rússia e Ucrânia, depois os caras especialistas em Oriente Médio, Israel e Hamas. Especialista de ocasião. O nome já diz, né? Ocasião. Mas, assim, causa ocasional. Cria uma ocasião, uma situação tal que um fenômeno que lhe é anterior se multiplica, cresce. Então, as redes sociais seguramente ampliaram o fenômeno da polarização, porque normalmente as pessoas discutem política quando querem ir para o pau. Ninguém discute política para produzir consciência crítica, isso é outra balela. Não, para produzir consenso. Essa é uma ideia que, assim, por muito embora a democracia seja feita, né, um dos elementos básicos dela é a tentativa de formação de consenso. Eu acho que é porque eu acho que eu estou muito contaminada também, né, pelo contemporâneo, mas assim, consenso. Não, mas o consenso Penso possível é o aonde? consenso entre os representantes. São os acordos, inclusive, muitas vezes Exatamente, espúrios, entre eles, a gente que está muitas aqui vezes embaixo está se espúrios, matando. consensos espúrios, né? Mas que naquele momento ali diminui a tensão, distribui os interesses, organizam os atores políticos dentro da máquina do governo do Todo mundo se Estado arranja. e a vida segue. Quer dizer, como fala a velha tradição conservadora, o melhor governo é aquele que você não lembra que existe. Quando Muito você tem que bem. lembrar que o governo existe o tempo inteiro, tá ruim. Significa que ele está acabando com você. Por isso que você lembra que ele existe o tempo inteiro. Né? Quando ele está o tempo inteiro aparecendo, é claro que ele tem que aparecer
em cuidado com a população, em Ser segurança cobrado, ser pública. fiscalizado, uma Não, série de coisas. saúde e educação, ele tem que aparecer. Esse é o território que ele tem que aparecer, né? Mas É por isso que a gente que essa politização da vida ordinária, quando eu falo ordinária, eu falo cotidiana, né, nesse sentido, ela é um sintoma de que as coisas não vão bem, né? porque é o tempo inteiro falando de política, política, política. E tudo, Até a a, Copa, a até a Copa. Copa, o Messi tinha que Eu, se eu queria manifestar, não tinha que... entender, eu queria entender como é que o povo de esquerda apoiou a Espanha que colonizou a Argentina. Eu queria saber como esse nó górdio foi dado na cabeça de quem tem certeza que está do lado do bem e estava torcendo para a Espanha, porque a Argentina era racista, a Espanha não, mas a Espanha é colonizadora da Argentina. É que essa discussão toda é muito ridícula. Essa coisa decolonial, isso só engana Então, mas bobo. virou a discussão Eu da sei que conversa. foi, eu sei. Essa coisa decolonial é... Toda discussão ideológica, na verdade, está escondendo algum outro tipo de interesse por baixo, né? E tem uma coisa, né? Para encerrar. Se você acha que você está lá do lado do bem, você já não é de confiança. Sabia que você ia falar isso. Mas é, óbvio. Eu levantei a bola para você falar Se isso. você acha que você está do lado do bem, você já não é de confiança.